Como conciliar rotina de trabalho, maternidade com estudos? Se você clicou nesse vídeo, possivelmente você está vivendo essa fase agora ou está prestes a viver e está buscando referências de quem já está trilhando esse caminho. Espero que com esse vídeo eu traga motivação, inspiração, insights para a sua trajetória também. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, desse um like nesse vídeo, para me ajudar na divulgação e até mesmo para entregar para outras pessoas que também se interessam por esse tema. Então vamos ao assunto do vídeo, direto ao ponto. Realmente é uma rotina cansativa, horas exaustiva. Olha, eu fico com os olhinhos até, ó, porque as horas de sono acabam sendo menores, você tem que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. E eu tenho conciliado essa rotina há algum tempo. Trabalho de CLT, olha o cachorro latindo. Mas não vou parar de gravar, gente. Ignore que faz parte da vida. E o mundo não vai parar para eu gravar vídeos. Então, eu trabalho, tenho uma filha de 8 anos e faço faculdade. Hoje, de pedagogia online. E em breve vou me matricular, porque eu passei também na Federal para licenciatura em matemática. Gravei um vídeo anterior aqui ao canal, depois que eu falo um pouquinho disso. E uma das coisas que são fundamentais é a organização e você saber priorizar o que realmente é importante. Para isso, não existe fórmula pronta, porque cada um tem uma realidade. Por exemplo, aqui em casa sou eu e uma criança. Você pode ser que tenha mais pessoas na sua casa. Então, o primeiro ponto é você listar a sua realidade, a sua rotina, para poder inserir de acordo com o que vai funcionar para você. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai se aplicar à sua realidade. De qualquer forma, o vídeo vai te trazer alguma coisa, algum insight que vai fazer toda a diferença. Uma das coisas que eu faço nessa rotina é não deixar acumular conteúdo, não deixar tudo para a última hora. Então, uma das coisas que você vai precisar é ter essa organização. Porque se você deixar para fazer tudo no último momento, trabalho entregue de última hora, prova, estudar na véspera, se você acumular os estudos, possivelmente você vai ficar muito cansado e até mesmo pensando em desistir. Então, o que eu faço? Eu estudo 1 horinha todo dia, não é muito. Pedagogia, para mim, é bem tranquilo de levar, assim. E eu estudo todo dia um pouco. Faço o básico, aquele basicão. É o arroz com feijão bem feito. Estudo um pouquinho todo dia e dá certinho com o cronograma da faculdade. Então, por exemplo, a pedagogia eu faço pela Estácio, onde me formei em engenharia civil. Matemática que eu vou fazer pela UF. Então, ali vai ser totalmente diferente. Vou trazer, inclusive, para vocês, caso eu for cursar mesmo, mas 90% de chance de sim. Porque eu quero ver como é que vai ficar a questão das matérias que eu vou eliminar, enfim, depende de outros fatores. E o que acontece? Ali tem um cronograma de estudos, de módulos que eu tenho que ler, lista de exercícios simulados. Aí o que eu faço? Eu vou, todo dia eu estudo 1 horinha, cada módulo, e deixo a lista de exercícios e os simulados. O simulado ele abre bem perto da prova, mas a lista de exercícios ela fica disponível. Então, eu deixo essa lista de exercícios bem próximo ao período de prova, para ficar fresco o conteúdo. O simulado eu faço quase na véspera. Então, por exemplo, cada disciplina ela tem cada módulo, aí eu vou estudando todos esses módulos, e quando vai se aproximando o período de prova, eu faço os simulados, a lista de exercícios, os simulados, faço a prova. Isso tem funcionado maravilhosamente bem e eu tenho conseguido conduzir a faculdade de uma forma leve, porque realmente eu tenho bastante coisa para fazer. Mas, assim, uma coisa que me salva é que eu não sou casada, então, e são 2 pessoas, eu e uma criança. Então, a minha quantidade de roupa não é tão grande, a quantidade de comida que eu faço não é tão grande. Então, funciona para mim muito nesse quesito. Agora, se o seu caso for diferente, você tiver mais pessoas, mais compromissos, se você tem que cozinhar para mais gente, aí você vai ter que adequar a sua rotina à sua realidade. Pode ser que você não consiga estudar 1 horinha todo dia, mais 2 horas, 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana.
você vai precisar organizar esse tempo. Para final de semana, a mesma coisa. O que você planejar? O que você vai fazer no final de semana? Quantas horas você vai dedicar nos finais de semana? Eu, por enquanto, finais de semana tenho ficado praticamente livre, porque à noite, todo dia, chega o trabalho. Se eu tiver que fazer comida, eu faço rapidinho. Geralmente eu gosto de fazer comida para 2, 3 dias na frente. Se não der, eu faço. Ajudo minha filha no dever de casa, depois tiro essa horinha de estudo. E com isso, eu tenho ficado com o meu final de semana praticamente livre, se eu quiser. A não ser que tenha alguma matéria que eu tenha mais dificuldade. Mas no caso da pedagogia, até agora não. Tem sido leve. Então, isso tem funcionado. Então, eu estou conseguindo ficar com o sábado e o domingo com as tarefas de casa, com as outras leituras que eu faço, os estudos que eu tenho na área de terapia. Então, eu tenho conseguido conciliar dessa forma. Outra coisa, de repente, que você vai precisar reduzir é a quantidade de tela, porque às vezes você acha que não tem tempo, que está corrido, está puxado, e que estudar para você não é uma questão, porque você tem filhos, tem marido, tem trabalho. Mas se você for parar o tempo que você fica, às vezes, na rede social, é um tempo que você poderia estar convertendo para os seus estudos. Então, tudo é uma questão de você conhecer a sua rotina, conhecer a sua realidade e pode ter certeza que aí encaixa, sim, um tempinho. Então, com isso, eu tenho conseguido conciliar todas essas coisas. Como eu trabalho também em rotina de escritório, que é uma rotina que não é tão exaustiva como outras áreas, então, de repente, sejam algo a se analisar, você tentar encontrar algo que não drene tanto a sua energia para você conseguir estudar, porque esse é um trabalho muito... Você trabalha o dia inteiro em pé, com vendas, mas mesmo assim, é possível. Se você for pesquisar aqui no YouTube, você vai ver que tem muitas pessoas nessa realidade e que conseguem estudar. Então, eu acredito muito que seja uma questão de prioridade. E realmente, gente, não é algo fácil. Então tem que haver persistência, decisões. Eu acredito que vale muito a pena você investir nos seus estudos, sim, porque sem estudo já está difícil. Imagina para quem não estuda. Então, as consequências de você ignorar o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, elas podem ser muito sérias lá na frente. Que a gente já vive num país com tantas desigualdades. E para você até mesmo sair dessa questão de subemprego, empregos que pagam muito pouco, se você não se qualificar, dificilmente você vai entrar em áreas que pagam mais. Então, é necessário esse sacrifício por um período de tempo até você colher os resultados. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre estudando, então, para mim, independente se eu estou numa empresa ganhando muito bem, eu vou querer estar estudando outras coisas, adquirindo novos aprendizados, porque isso já é do meu perfil. Então, gente, eu concilio dessa forma. Eu não deixo acumular durante a semana. Eu procuro deixar tudo durante a semana. Se faltar alguma coisa, eu compenso no final de semana, porque eu não deixo acumular conteúdo. Agora, com a licenciatura em matemática, provavelmente eu vou ter que ocupar o meu final de semana, uma parte dele, com a licenciatura. Porque durante a semana à noite, pode ser que eu não consiga fazer as 2 graduações à noite ali. Mas vamos ver se vai ser possível. Vou trazer vídeos aqui trazendo isso também para ajudar vocês a agregar valor à vida de vocês. Agora, se você tiver a possibilidade de trabalhar uma carga horária menor também, isso ajuda bastante. Eu trabalho na carga horária normal, a escala 5x2, mais mais de 8 horas por dia. E para mim funciona dessa forma. Eu organizo a parte de casa. A minha casa não fica extremamente arrumada durante a semana, ainda tem essa. Tem semanas que ela fica mais suja, final de semana eu dou aquele geral. Então também eu não sou uma pessoa muito neurótica com a arrumação de casa, porque de repente se eu fosse muito neurótica eu não conseguiria conciliar. Então tem dia, gente, que o guarda-roupa fica bagunçado, que o banheiro fica por lavar e eu faço só aos finais de semana. São escolhas. Aí você vai ver o que para você é fundamental e encaixar isso na sua rotina. Então, é questão de escolha e você colocar a prioridade onde ela realmente existe, porque muitas vezes a gente dá prioridade para coisas que não são prioridades neste momento. E é muito difícil também, gente, a gente conseguir abraçar tudo sem abrir mão de nada. Eu, por exemplo, até comentei no vídeo anterior, hoje eu opto por não ter relacionamento amoroso,
porque é algo que eu não consigo conciliar, é algo que eu não consigo sustentar. E isso funciona para mim. Aí você vê na sua realidade o que, que você pode deixar para depois, o que, que você pode adiar por um tempo, porque não precisa ser necessariamente para o resto da vida, mas pelo período que você precisa para crescer, para se desenvolver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aqui pelo canal que eu vou trazer muitos outros semelhantes que vai ajudar bastante na vida de vocês, tá bom? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. A presença de vocês aqui para mim é extremamente importante. Tchau, tchau.